Bom dia, irmãos, graça e paz. Essa é a classe dos adultos da Igreja Metodista em Vila Penteado e hoje, 26 de julho de 2020, daremos continuidade no estudo da nossa revista Legados de Fé, Novo Testamento. Estamos estudando neste semestre sobre testemunhos de fé de personagens do Novo Testamento. Já falamos sobre Jesus, o autor da nossa fé, que na verdade é o maior exemplo que podemos ter. Mas vimos também sobre Maria, uma mulher agraciada, que se destacou não só por ser a mãe de Jesus, mas uma serva fiel e discípula do Senhor. Na semana passada, vimos a história de José, amor gracioso. Sua coragem e amor foi fundamental para que a família de Jesus fosse constituída. E na lição de hoje vamos falar de alguém com o qual arrisco a dizer, muitos de nós parecemos com ele. Quando nós colocamos diante de Deus algo ou alguma coisa que muito desejamos, mas queremos que venha no nosso tempo, esquecemos que Deus é o dono do tempo e que Deus tem tempo e propósito para todas as coisas que nos dizem respeito. E quando Deus resolve que chegou a hora e avisa que vai atender aquilo que passamos a vida inteira pedindo em oração, a gente simplesmente não acredita na promessa do Senhor. Pois é. Vamos falar hoje na lição de número 4, a história de Zacarias e Isabel, tempo para todo propósito. O texto bíblico é o de Lucas 1, de 5 a 25. Que diz o seguinte: no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E ambos eram justos perante o Senhor, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E quem era Zacarias? Este nome significa Yahvé lembra-se. O texto nos diz que ele era um sacerdote fiel e temente a Deus. Fazia parte do grupo de Abias, um dos 24 sacerdotes que se revezavam nas tarefas do templo, conforme estabelecido por Davi para os descendentes de Arão. Isso está lá em 2 Crônicas 24, de 1 a 19. Era um homem de idade avançada, mas sempre estava de prontidão para o trabalho na casa do Senhor quando era sorteado. Eram tantos sacerdotes naquela época, aproximadamente 18.000, que muitos deles chegavam a ser escalados uma ou duas vezes na vida e muitos nem chegavam a ser escalados. E quem era Isabel? Seu nome significa Meu Deus prometeu. O versículo 5 diz que ela era filha de Arão. Isto quer dizer, descendente do primeiro sacerdote do povo de Israel. Portanto, fazia parte da tradição sacerdotal, apesar de não exercer diretamente essa função religiosa, mas se vê que essa família era comprometida e consagrada a Deus. Junto com sua esposa Isabel, eram justos diante de Deus, mas, sempre tem um mas, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e Zacarias orava constantemente colocando o seu desejo diante de Deus. Na tradição judaica, os filhos são bênçãos de Deus, e quando um casal não tem filhos, eles julgavam que o casal não era abençoado por Deus.
Era difícil para o povo judeu compreender tal situação. E quanto mais a idade avançava, mais difícil era acreditar que um dia eles poderiam vir a ter filhos. Mas, olha o mas aí de novo, temos que aprender que não há idade limite para que o ser humano seja usado e abençoado por Deus. Deus é aquele que manifesta seu milagre como resposta às nossas orações. Foi cumprindo seu sacerdócio no templo que Zacarias foi visitado por um anjo enviado pelo Senhor. O anjo diz, lá no versículo 13, a sua oração foi ouvida. A reação manifestada por Zacarias não é a de quem orava com fé. Ele contesta com um argumento, válido por sinal, da idade avançada dele e da sua esposa. O anjo se apresenta, lá no versículo 19, se você ler um pouco mais à frente, como Gabriel, e que foi enviado por Deus para lhe trazer esta boa nova, que trará muita alegria para ele e sua esposa. Pela incredulidade de Zacarias, o anjo faz com que ele fique mudo. Todavia, sua incredulidade não anularia a ação de Deus, mas ele estaria impedido de anunciar esta boa nova. Ele só voltou a falar depois do nascimento de seu filho, quando confirmou o nome do menino, escolhido pela mãe, mas já tinha sido dito pelo anjo que o menino se chamaria João, que significa Deus é gracioso. Zacarias então volta a falar e glorifica o nome do Senhor, estando cheio do Espírito Santo. O tempo de silêncio e expectativas foram importantes para o amadurecimento da fé deste homem de Deus, que mesmo sendo justo e irrepreensível, teve seu momento de dúvida. Isabel recebeu a gravidez como favor de Deus para tirar sua vergonha diante da comunidade, diante da comunidade. Durante sua gestação, ela recebe a visita de sua prima Maria, que estava grávida do menino Jesus, e cheia do Espírito Santo, reconhece o Messias no ventre de sua prima e glorifica ao Senhor, honrando Maria como a mãe do Salvador. E ainda dá uma palavra profética a Maria, dizendo, bem-aventurada a que creu, pois serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Lá no versículo 45 você vê isso. Isabel reflete sua familiaridade com o sacerdote pela postura que assume diante da revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Não se vê outros relatos sobre Zacarias e Isabel na Bíblia, mas este único tem muito a nos ensinar sobre fé, fidelidade, serviço a Deus e milagres. Pessoas fiéis também vivenciam situações difíceis e muitas vezes desagradáveis. A vida vitoriosa prometida pelo Evangelho passa pelo enfrentamento de muitas dificuldades. Todavia, temos uma certeza gerada pela fé. Deus ouve orações sinceras e nos socorre em nossa angústia e nos leva à superação. A nossa fé não é garantia de que Deus vai nos atender em tudo o que queremos, mas as suas bênçãos em nossas vidas estão associadas a seus propósitos e, embora nos tragam alegrias, destinam-se a algo maior, que é a manifestação da sua graça e poder, para que seu nome seja glorificado. Grave isto em sua mente. Tudo acontece no tempo de Deus. Leia o texto de Eclesiastes 3, até o versículo 11. Nossa humanidade tem seus limites. Nossas limitações se revelam através da postura duvidosa, assim como Zacarias teve diante da notícia que o anjo lhe trouxe. Quantas vezes oramos por algo e, quando está para acontecer, ficamos incrédulos, olhamos as circunstâncias e não criamos expectativas em Deus, que pode todas as coisas. Leia o Salmo 55, 22, que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Precisamos aprender a exercer a fé e a confiar em Deus, que tudo pode. Outra lição que aprendemos é quando Zacarias ficou mudo. Não foi um castigo. Além de um sinal de autoridade do anjo, que foi enviado por Deus, serviu para a sua proteção, pois se ele pudesse falar, poderia espalhar a dúvida e a incredulidade às pessoas.
Já pensou o que as pessoas diriam? Ih, esse velho tá gaga, tá louco. Como pode nesta idade ser pai? Portanto, é melhor ficar calado diante das dúvidas, para não enfraquecermos a nós e aqueles que estão ao nosso lado. Nossas limitações não limitam as bênçãos de Deus. Deus não deixou de abençoar a Zacarias, nem de honrá-lo pelo seu momento de fraqueza, porque Deus conhece os corações e sabia da fidelidade de seu servo. Todos nós temos fraquezas e momentos de dúvidas, mas não podemos perder os princípios da fé. Devemos nos esforçar para viver de forma justa e digna diante de Deus e das pessoas, cumprindo os mandamentos do Senhor, fazendo o que Ele nos mandou, perseverando na oração e nos alegrando com os feitos de Deus em nossa vida e na vida daqueles à nossa volta. Como diz Jeremias no capítulo 17, versículo 10, o Senhor sonda os corações e certamente manifesta o seu perdão e graça, mesmo quando falhamos, e nos dá a oportunidade de recomeçarmos com confiança diante dele. Podemos confiar que em nossas vidas os planos de Deus jamais serão frustrados, e ele se manifestará a seu tempo, renovando nossa fé e esperança, porque suas promessas e propósitos têm tempo certo para se cumprir. Nada é difícil ou impossível para Deus. Concluindo, Zacarias e Isabel nos deixam um legado de fé e perseverança, pois serviam a Deus com simplicidade, olhando para quem Ele era, é e sempre será, o Senhor. Em qualquer idade da nossa vida, manter-se em constante oração e fé certamente propiciará a visitação de Deus e nos fará conhecer seu poder em operar milagres. A certeza que fica é que em qualquer idade e diante de qualquer dificuldade, temos um Deus que cuida de nós, nos ama e sempre tem o melhor para nós. Ele sabe o que será bênção em nossa vida. A nós cabe servir a Deus com alegria e singeleza de coração. Amém? Este é um resumo da lição, mas se você tem a revista aí, leia a lição na íntegra para que você possa aprender um pouco mais e deixar gravado no seu coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta lição maravilhosa, Pai, a respeito de Zacarias e Isabel, que nos deixam um legado de fé. Que, ó Deus, pessoas que são tão simples, ó Pai, mas que serviram a Ti, Senhor, com fidelidade, com singeleza de coração. E nós queremos também, ó Pai, ser assim como eles, ó Deus, que Te servem, ó Deus, em todo o tempo, estão sempre prontos a Te servir, ó Pai, onde quer que seja. Mas, ó Pai, que não tenhamos a incredulidade, Senhor, que não venha em nosso coração a incredulidade, ó Deus, em crer nas Suas promessas, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que as Tuas promessas são reais, são verdadeiras, ó Deus, e Tu não vai frustrar, ó Deus, aquilo que é o Teu propósito, ó Deus, para a nossa vida. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, e Te pedimos que abençoe cada vida, Senhor, de nossos alunos, ó Pai, de nossos familiares, principalmente aqueles, ó Deus, de mais idade, ó Deus, que precisam, ó Deus, da Tua ajuda, que precisam do Teu sustento, do Teu conforto. Ó Pai, que Tu possa estar abençoando essas vidas, ó Pai, que eles continuem firmes, ó Deus, na caminhada, na fé em Ti, ó Deus, e que a cada dia, Senhor, o Senhor possa também usá-los, ó Pai, para cumprir o Teu propósito na vida deles, ó Deus, através da vida deles. Fica conosco, abençoa o decorrer desse dia, faz maravilhas em nossas vidas e nos prepara, Senhor, para o culto da noite, para ouvirmos a Tua palavra, podemos louvar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. E fique atento, na próxima aula vamos falar de João, justamente o filho de Zacarias e Isabel, João Batista, testemunha da luz. Então, não percam. Amém? Fiquem com Deus.